Existe uma fotografia tirada na década de 80 pelo fotógrafo Heracles Dantas, do antigo Diário de Natal. Nela, 3 homens aparecem lado a lado, dentro de uma cela. Não há expressão de arrependimento nos rostos. Não há medo. Há talvez uma indiferença que pesa mais do que qualquer ameaça. A legenda publicada pelo jornal na época era econômica, mas bastava para paralisar quem morava em Natal. Eram Paulo Queixada, Demir e Naldinho do Mereto, o trio Ternura. O apelido irônico e perturbador foi cunhado pela crônica policial da época justamente porque não havia nada de ternura naqueles 3 homens. Dentro da penitenciária central Dr. João Chaves, conhecida popularmente como Caldeirão do Diabo, eles criaram uma ordem paralela, regida pela violência mais extrema que o sistema prisional do Rio Grande do Norte já registrou. Matavam outros detentos, bebiam sangue, arrancavam olhos, usavam cabeças decepadas como bola de futebol e selaram sua aliança. Esta é a história de como 3 criminosos se tornaram os nomes mais temidos do Nordeste brasileiro, nos anos 80 e 90. Temidos não pelas ruas da cidade, mas pelos corredores de uma prisão que o próprio Estado havia construído como promessa de ordem e modernidade. Para entender o trio Ternura, é preciso primeiro entender o lugar que os reuniu, e os transformou em algo ainda mais perigoso do que já eram quando chegaram. A penitenciária central Dr. João Chaves foi construída a partir de 1953, durante o governo do então governador Silvio Pedrosa. Por falta de recursos, a obra ficou parada por mais de uma década. Só foi concluída em 28 de abril de 1968, no governo de Monsenhor Alfredo Gurgel, no bairro de Igapó, zona norte de Natal, região que os próprios moradores chamavam de o outro lado do rio, pela distância física e simbólica do centro urbano. Quando foi inaugurada, a penitenciária foi apresentada como uma vitória da modernização. Os jornais governistas a chamavam de sonho realizado. O discurso oficial prometia ressocialização, ordem e progresso. Era, segundo os próprios gestores públicos, uma instituição modelo para o sistema carcerário do Rio Grande do Norte. A realidade tratou de destruir essa narrativa em poucos anos. Já nos anos 70, a penitenciária abrigou presos políticos contrários à ditadura militar, inclusive Maurício Anísio de Araújo, que em 1979 realizou uma greve de fome dentro de suas dependências. A estrutura que deveria ser modelo começou a revelar rachaduras, não apenas nas paredes, mas na gestão, na segurança e no controle interno. Na virada para os anos 80, o quadro havia se deteriorado de maneira irreversível. O Brasil vivia o fim do chamado milagre econômico, período de crescimento acelerado do PIB que, no entanto, concentrou renda nas mãos de poucos e aprofundou as desigualdades sociais. O êxodo rural havia inchado as periferias urbanas do Nordeste. Em Natal, bairros como Cidade da Esperança e Igapó cresciam sem infraestrutura, sem empregos formais e sem políticas públicas adequadas. A criminalidade urbana, que antes se manifestava sobretudo em furtos e pequenos estelionatos, migrou para assaltos organizados e crimes violentos. A João Chaves recebeu o reflexo desse colapso social. A penitenciária, superlotada e sem recursos, foi apelidada pela imprensa em nomes cada vez mais sombrios: Universidade do Crime, Casa dos Horrores, Velho Caldeirão do Diabo. O jornalista Biratã Camilo é acreditado pela popularização da alcunha Caldeirão do Diabo, que acabou por se tornar a designação definitiva do lugar. Era nesse ambiente de superlotação, violência endêmica e ausência de autoridade real dentro dos muros que uma era dos matadores tomaria forma, e o estopim seria um crime cometido nas proximidades de uma universidade, em setembro de 1983. Paulo Nicásio da Silva nasceu em Natal e cresceu no bairro Cidade da Esperança. Ele ingressou na marginalidade aos 13 anos, quando foi flagrado fumando maconha. Aos 19 já havia acumulado passagens por roubos e assaltos, e cumprindo sua primeira prisão. Em agosto de 1984, uma entrevista com Queixada, que revelava, em seu próprio relato, o momento que ele identificava como divisor de águas na sua vida. Ele havia conseguido emprego como embalador em um supermercado. Após meses de trabalho, solicitou a formalização do contrato com registro em carteira profissional, direito garantido por lei. O pedido foi negado. Uma jovem menor de idade, no mesmo estabelecimento, teve sua documentação regularizada, enquanto o pedido dele era descartado. Sentindo-se humilhado e injustiçado, Queixada abandonou o emprego.
Segundo ele próprio, foi a partir desse episódio que decidiu se tornar um vagabundo. Essa narrativa, embora registrada em entrevista sensacionalista, oferece um retrato fragmentado das condições socioeconômicas que alimentavam a criminalidade nas periferias de Natal. No início dos anos 80, Queixada já era conhecido nos bairros onde atuava como um criminoso, de temperamento frio. Antes mesmo do crime que o consagraria na crônica policial, ele já era apontado por moradores como responsável por ataques a mendigos, que dormiam nas calçadas do centro de Natal. As vítimas eram mortas a facadas, sem razão aparente. Testemunhos da época relatavam que, após cada assassinato, Queixada fazia o sinal da cruz e sorria. Em 1983, ele integrava um grupo de 4 homens, que atuava no bairro da Cidade da Esperança. Além de Paulo Queixada, havia Edilson Gavião, Coquinho, cujo nome completo era João Maria da Silva, e Valdetário. Os 4 planejaram e executaram uma série de roubos na cidade. Em setembro daquele ano, decidiram abordar 2 profissionais de saúde, nas proximidades do terreno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. O médico Francisco Rodrigues Pereira e a enfermeira Silvana Maria de Lima. O que se seguiu foi registrado na história criminal do Rio Grande do Norte como a Chacina da Pororoca, nome dado pelo Diário de Natal, a sua edição de 13 de dezembro de 1983, quando o crime foi desvendado. A abordagem começou como um assalto, mas saiu do controle do próprio grupo. No meio da ação, Valdetário cometeu o erro que selaria o destino de todos. Chamou Paulo pelo nome real durante o crime. O médico Francisco ouviu e usou a informação, chamando Paulo pelo nome e oferecendo dinheiro para que os liberassem. A reação de Queixada foi imediata e letal. Ele atirou contra o médico, que morreu no local. Edilson Gavião e Valdetário estupraram e assassinaram Silvana. Os corpos foram incendiados no local do crime. A comoção em Natal foi imediata. O crime bárbaro chocou a população e mobilizou as autoridades. Em pouco tempo, todos os envolvidos foram presos e encaminhados à penitenciária central Dr. João Chaves. Queixada, então com 21 anos, chegava ao lugar que o tornaria uma figura permanente das páginas policiais nordestinas, mas não como vítima do sistema, como seu predador mais implacável. Quando Paulo Queixada entrou na João Chaves, Valdetário e Edilson Gavião o acompanhavam. Porém, os dois não sobreviveram muito tempo. Foram assassinados por desafetos dentro do próprio presídio. Sobrou apenas João Maria da Silva, o Coquinho, do grupo original. Queixada, no entanto, não perdeu tempo. Dentro do caldeirão do diabo, ele construiu um novo círculo de poder. Foi na penitenciária que conheceu os 2 homens com quem formaria a tríade mais temida da história carcerária do Rio Grande do Norte: Vladimir Alex Odemir e Ivanaldo Félix da Silva, o Naldinho do Mereto. Tornaram-se seus comparsas de cela. Os 3 fecharam uma aliança que a imprensa passou a chamar, como já mencionado sarcasmo, de Trio Ternura. Segundo relatos de internos colhidos pelo site Portal BO e reproduzidos por Coquinho, o único sobrevivente do grupo original que ainda vivia fora do presídio, os 3 teriam formalizado sua aliança por meio de um pacto de sangue. A Tribuna do Norte, em reportagem publicada em 2006, com depoimentos do preso Manuel Luciano da Silva, o Manu, o homem que mais tempo passou dentro da João Chaves, 29 anos e 4 meses, confirma a existência desse tipo de acordo. Segundo Manu, o Trio Ternura integrava um grupo maior de cerca de 10 detentos, que fizeram um pacto com o demônio. Essa época dos cãozinhos foi a que mais ferveu aqui, disse Manu ao jornal. Ninguém respeitava ninguém. O veterano preferiu não nomear os sobreviventes desse grupo, ou revelar detalhes adicionais, alegando o código não escrito do presídio: ver, ouvir e se calar. Dentro da João Chaves, o Trio Ternura estabeleceu um domínio baseado no terror puro. Queixada ficou conhecido como o maior matador da história da penitenciária, com ao menos 10 detentos assassinados diretamente por ele. A liderança era exercida de forma compartilhada entre os 3, mas com hierarquia clara. Queixada era o chefe incontestável, e Demir e Naldinho dividiam a execução da violência que sustentava seu poder. O delegado Maurílio Pinto de Medeiros, que foi o coordenador-geral de polícia na época e mais tarde ocuparia o cargo de delegado-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, descreveu o trio com precisão. Eram a nata da bandidagem. 3 amigos tão ligados que só a morte os separou. A população de Natal, mesmo sabendo que os 3 estavam encarcerados, permanecia com medo. O terror que o Trio Ternura emanava não se limitava às grades. Sua fama extrapolava os muros do caldeirão do diabo.
Este é o capítulo que nenhum jornal da época conseguia noticiar sem causar perturbação profunda nos leitores, e que décadas depois ainda define a memória coletiva sobre o trio Ternura. Dentro do Caldeirão do Diabo, a violência não era apenas um instrumento de poder. Para alguns membros do trio, ela adquiria dimensões que atravessavam o limite do crime comum e adentravam um território que os próprios detentos e funcionários descreviam como ritualístico. Paulo Queixada desenvolveu um hábito que não encontra paralelo documentado em nenhum outro caso criminal do Nordeste brasileiro da época. Ele recolhia o sangue de suas vítimas em um copo americano e o bebia integralmente após cada assassinato. O ritual era realizado de forma sistemática e deliberada, não em um contexto de loucura momentânea, mas como parte de um comportamento recorrente e aparentemente intencional. A combinação desse ato com o gesto de fazer o sinal da cruz após os assassinatos, comportamento que Queixada já praticava fora da prisão, quando matava mendigos nas ruas de Natal, indica um sincretismo perturbador entre simbologia religiosa e violência ritualística. Naldinho do Mereto, por sua vez, tinha um método próprio, e igualmente perturbador. Ele arrancava os olhos de suas vítimas após matá-las. A justificativa que ele próprio dava, segundo relatos que circulavam entre os detentos, era direta e macabra, para que suas vítimas não pudessem reconhecê-lo no inferno. A crença em uma continuidade além da morte e na necessidade de se proteger de retaliações no mundo espiritual indica que Naldinho operava dentro de uma lógica sobrenatural própria, onde o crime físico e a precaução espiritual caminhavam juntos. Para além das práticas individuais, o comportamento coletivo do trio também assumia contornos macabros. Detentos que se tornavam inimigos do grupo, geralmente por traição ou desobediência, eram decapitados. Suas cabeças eram usadas como bola de futebol pelos demais presos, em um ritual de humilhação que servia simultaneamente como punição exemplar e demonstração de poder absoluto dentro do presídio. O trio Ternura não ruiu de uma vez, desmoronou por dentro, lentamente, da mesma forma que havia sido construído, pela violência. O primeiro a cair foi Ivanaldo Félix da Silva, o Naldinho do Merento. Em 1993, ele foi assassinado dentro da penitenciária João Chaves, por 3 detentos rivais conhecidos pelos apelidos de Galegão, Cibá e Cara de Jaca. O assassinato aconteceu em um dia de visitas, na presença da própria mãe de Naldinho. As motivações declaradas pelos assassinos eram antigas. Eles acusavam Naldinho de ataques anteriores e, como prova, exibiram diante das câmeras os cortes nos braços e nas mãos que afirmavam ter sido infligidos por ele. Os assassinos afirmaram diante dos jornalistas que também planejavam matar Demir, o próximo na lista. A morte de Naldinho foi ao mesmo tempo o sinal de que o domínio do trio Ternura havia chegado ao limite, e o indício de que uma nova ordem de poder estava se formando dentro do Caldeirão do Diabo. A aliança que os 3 haviam construído com sangue começava a se dissolver pelo mesmo caminho. Demir sobreviveu à ameaça dos assassinos de Naldinho, mas o perigo mais próximo não vinha de fora do trio, vinha de dentro. Em 1995, Paulo Queixada foi assassinado por Vladimir Alex Mendes de Oliveira, o Demir, seu parceiro mais próximo, o homem com quem havia selado o pacto de sangue anos antes. O crime ocorreu em um dia de visitas. Familiares dos presos haviam chegado e partido. O fluxo de pessoas já havia se normalizado, e os guardas iniciavam a rotina de tranca e contagem, o procedimento padrão de verificação do número de detentos após o fim das visitas. Foi então que perceberam que faltava um preso. Paulo Queixada não estava lá. A primeira hipótese foi fuga, mas a realidade era mais brutal. Um detento denunciou aos policiais militares que, minutos antes, Demir havia lhe pedido um resto de cimento. Quando as autoridades investigaram a cela de Demir, encontraram Queixada morto, esquartejado e enterrado sob a rede do companheiro. O corpo havia sido desmembrado e ocultado ali, sob o local onde Demir dormia. Quando questionado, Demir não negou. Apresentou sua justificativa em entrevista, com a mesma frieza que a imprensa da época havia registrado em outros depoimentos do trio. Segundo ele, Queixada havia passado a instigar outros detentos contra Demir e Naldinho. Caso eles tivessem agido como Queixada queria, eu já estava morto, disse Demir. Havia também uma tensão física e psicológica permanente. Queixada se queixava constantemente de uma dor intensa no abdômen. Demir interpretava essa reclamação como uma indireta velada, uma referência a uma facada que ele teria dado no companheiro, tempos antes. O acúmulo de desconfiança, medo e rancor levou Demir a agir primeiro. Para justificar o esquartejamento, Demir foi cínico e pragmático.
Afirmou que a desmembração do corpo havia sido feita para facilitar o trabalho do Instituto Técnico e Científico de Perícia de Natal, responsável pela análise forense das vítimas. Com a morte de Queixada, Demir se tornou, de uma vez só, o assassino do homem mais temido da penitenciária e o novo detentor do poder dentro do caldeirão. Não senti verdadeira amizade, disse ele ao justificar o ato. O pacto de sangue havia sido rompido da forma mais definitiva possível. Vladimir Alex Mendes de Oliveira, Odemir, era agora o único sobrevivente do trio Ternura e não tinha intenção de permanecer quieto. Em 1996, ele protagonizou um dos episódios mais tensos da história da João Chaves. Uma rebelião que conseguiu fazer funcionários da penitenciária de reféns, junto com outros detentos, armados e entrincheirados. Os rebelados resistiram à presença armada de policiais e autoridades externas. Demir havia declarado que queria morrer, mas queria morrer fora das grades, não dentro de uma cela. As negociações foram longas. Em um movimento incomum, as autoridades decidiram levar a mãe de Demir ao local. Ela conversou com o filho através dos muros e grades, enquanto o aparato policial mantinha suas posições ao redor da penitenciária. Demir admitiu estar com medo das armas apontadas para o caldeirão do diabo. Afirmou que, caso algo acontecesse com sua mãe, ele também agiria. A presença dela era simultaneamente um elo emocional com o mundo exterior e uma peça tática nas negociações. Ao final, os rebelados concordaram com os termos propostos pelas autoridades. Entregariam as armas e os reféns, em troca da garantia de não serem agredidos, ao retornar às celas. A rebelião terminou, sem mortes imediatas. Demir voltou para a prisão. Não conseguiu sair como havia desejado. A morte que ele havia buscado lá fora veio de dentro. Demir foi assassinado a facadas por um preso novato, conhecido pelos outros detentos apenas pelo apelido de Chocolate, que contou com a ajuda de mais 2 comparsas. O motivo documentado não é claro, mas os relatos indicam que havia outros detentos que tinham contas a acertar com o último membro do trio Ternura. Com a morte de Demir em 1996, encerrava-se formalmente a história do grupo que a crônica policial natalense havia batizado com tanto sarcasmo. O trio Ternura não tinha mais nenhum membro vivo. O destino da penitenciária central do Dr. João Chaves foi, em certa medida, tão simbólico quanto a história dos homens que ela abrigou. Em 1998 foi inaugurada a Penitenciária Estadual de Alcazuz, na região metropolitana de Natal, como medida de desafogar a superlotação crônica do Caldeirão do Diabo e estabelecer um novo padrão de gestão penitenciária no estado. Gradualmente, os detentos foram sendo transferidos para novas unidades. Em 2005, laudos solicitados pelo Ministério Público do Estado atestaram que a estrutura física da João Chaves havia chegado a um ponto de deteriorização irreversível e deveria ser demolida. O Estado decretou que nenhum novo preso seria enviado ao local. O último regime fechado da penitenciária foi encerrado. No dia 24 de março de 2006, os muros do Caldeirão do Diabo foram derrubados. O último preso a sair foi Shirleno da Silva Agostinho, de 27 anos, condenado por assassinato e assalto. É um alívio sair daqui, disse ele. Ninguém se importa com o direito do preso. No espaço onde funcionou por décadas a penitenciária que abrigou o trio Ternura, foi construído o Complexo Cultural da Zona Norte de Natal, hoje administrado parcialmente pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. O lugar onde detentos foram decapitados, onde sangue foi bebido em copos, onde corpos foram esquartejados e enterrados sob redes, hoje abriga atividades culturais e educacionais. A memória do Caldeirão do Diabo não desapareceu com os muros. Ela permanece viva nas histórias que taxistas, comerciantes e moradores mais velhos de Natal ainda contam aos mais novos, como o taxista que, em março de 2025, afirmou ao advogado Silveira Dias, durante uma corrida na antiga estrada da Redinha, que conheceu Paulo Queixada pessoalmente. O último membro do trio Ternura morreu dentro das mesmas paredes onde havia matado. A penitenciária que os reuniu foi demolida, e o bairro de Igapó, na zona norte de Natal, onde o Caldeirão do Diabo ficava, hoje tem novos prédios, novas histórias e moradores que passam pelo complexo cultural sem necessariamente saber o que existia ali antes. Mas o veterano Manu, que sobreviveu há 29 anos dentro do caldeirão, sabia. E quando lhe perguntaram sobre o trio, sobre os pactos, sobre o que havia visto naquelas celas,
Ele preferiu a única resposta que fazia sentido para quem saiu vivo daquele lugar. Isso não cabe a mim não, é do preso. Ver, ouvir e se calar.